Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, o nosso podcast sobre inovação, transformação digital, empreendedorismo, intraempreendedorismo, vários assuntos legais aqui. E hoje eu tenho uma convidada super especial, Ana Sester, que é recém-chegada na África, é CDTO, né, Ana? Depois você conta até pra gente o que faz uma CDTO, uma agência tão grande, tão conhecida de todos os brasileiros. E a gente tem muito assunto legal aqui, porque esse mundo da comunicação, mundo da publicidade, passou por uma grande transformação e tem passado. Eu imagino que agora, na era da inteligência artificial, muita coisa está acontecendo por aí, na era dos dados, né? E você vem para a África exatamente para cuidar dessa parte de dados e transformação de um negócio grande porte, um negócio tradicional, numa indústria tradicional. Eu, Ana, que sou formado em marketing pela SPM, acabei entrando no mundo da tecnologia logo na faculdade, quando eu montei a Samba, mas minha formação e a minha paixão é o marketing, eu adoro marketing. Mas eu vou deixar para você. Seja muito bem-vinda, Ana, e eu queria, já te dando as boas-vindas aqui no nosso podcast, queria que você contasse um pouco da sua história. Como é que você veio parar nesse mundo dos dados, que é uma profissão recente? Como é que você veio parar no mundo da comunicação? Como é que você chegou no topo de uma agência tão grande, tão conhecida, tão querida, que é a África? Seja bem-vinda e a bola está com você. Muito obrigada, Gustavo. Obrigada pelo convite. Estou honrada, estou feliz. Vi os outros participantes. Muita gente legal. Eu também sou formada em publicidade. Eu sou formada pela USP. Fiz publicidade e propaganda. E eu comecei, Gustavo, em 98. Eu comecei numa agência de publicidade em planejamento. Uhum. Fiquei um tempo fazendo estágio e tal. Só que daí aconteceu uma coisa muito feliz na minha vida. Eu fui fazer um curso de inglês na Califórnia em 98. Olha. Também conhecido como o ano em que o Google foi fundado, né? Então na Califórnia estava... embora o curso fosse de inglês, era de inglês para negócios, né? Então eu vi tudo que estava acontecendo com o mundo digital. E eu fiquei encantada, né? Eu fiquei encantada, só que eu voltei para cá, não tinha muito mercado ainda, né? Era uma coisa muito, muito nascente. Eu larguei a agência, eu comecei a estudar loucamente o que era o mundo digital. Nessa época não tinha curso, não tinha Coursera, não tinha faculdade, não tinha nada, tinha fórum, né? Tinha alguns websites que ensinavam a mexer com isso. Era o Yahoo, Alta Vista, né? É isso aí, o Os players WebMonkey, grandes, né? nem o Google era tão grande ainda. Nem o Google, né? Ia nascer ali. Enfim, e eu resolvi que me apaixonei por aquilo, tive bons amigos também que me introduziram ao mundo, e eu fui trabalhar como webmaster, como muitos que devem ter passado por aqui. Então eu fui fazer código, editar imagem, eu comecei na Rádio 89, um lugar muito divertido, muito bacana de começar. Deve ser legal. Foi muito bacana. E tinha que fazer de tudo, né? Tinha que editar imagem, tinha que fazer... Vídeo ainda era muito incipiente, porque a gente ainda trabalhava com linha de escada, né? Tinha então não era exatamente. Tinha banda, era super difícil. Obviamente minha família achou estranhíssimo eu largar uma carreira numa agência para fazer essa coisa que eles nem sabiam explicar o que era. Só que foi muito engraçado, porque eu comecei nesse mundo e daí eu fiquei lá uns 2 anos, depois eu fui pro que era uma produtora independente, bem empreendedorismo brasileiro mesmo, nasceu numa garagem em São Bernardo, aquela coisa, os amigos se juntaram, eles já estavam
ali na região da Berrini, quando eu comecei a trabalhar com eles, uma turma muito bacana, que era da Tribal Interativa, não é a Tribal DDB, que é uma marca do grupo, era uma agência, era uma produtora independente. Eu comecei lá fazendo produção, só que eu gosto de resolver problema, Gustavo. Então o cliente ligava, nessa época as pessoas não sabiam muito o que esperar, né? Então o cliente ligava pedindo uma coisa, eu ajudava a formatar aquilo, e levar um projeto e fazer esse projeto acontecer. Então, a minha carreira ela foi se desenvolvendo muito nesse caminho de entender o que o cliente quer, pesquisar profundamente, né? Não é só sair fazendo, e montar os projetos, as estruturas que fossem atender aquela necessidade. Isso foi me levando para um caminho principalmente de gestão, né? Porque daí eu entendi o que era, monta equipe, e muito digital nessa época, mas também de mídia, de planejamento, e de dados, obviamente, né? Porque o digital nunca pôde se dar o luxo de não provar seu resultado, né? E também isso é uma coisa que me move, né? Verdade. Eu quero saber o que eu estou mudando, né? Eu não quero criar por criar, eu quero criar para mudar alguma coisa, para gerar uma demanda, para satisfazer uma necessidade. Então, isso sempre foi muito meu. Nessa época, a gente falava de planejamento, de criação de mídia digital. Mídia digital era super técnica também, né? Tinha muita limitação na época. Foi quando as tecnologias estavam começando a chegar no Brasil. Então, desde entender como é que funcionava um ad server, entender como é que funcionava uma base de dados, enfim, para conseguir colocar tudo isso de pé, então eu montei equipes de mídia, de planejamento, de social, de search, né? E sempre participei muito ativamente de construção de novos negócios. Então, essa coisa do intraempreendedor sempre foi muito forte em mim. Nessa estrutura, a gente teve uma passagem muito interessante que foi um dos sócios da agência foi para a Europa, estava de férias, apresentou nossa agência para Philips Headquarters, né, lá na Holanda. Eles falaram: vou testar trabalhar com essa agência aí. Ela vai ser a Olha minha isso. desenvolvedora. Olha que legal, foi muito bacana. Vai ser a minha agência para desenvolver tudo que for necessário de desenvolvimento global para 25 países. E vamos lá, né? Era uma pessoa muito, muito, muito especial, né? Foi uma parceria muito interessante que eu tive na vida. Acabou virando minha cliente por algum tempo. Daí a gente começou a montar uma estrutura também para atender essas demandas. Obviamente, Brasil, Europa, né? Fuso horário diferente, tecnologia diferente, tendo que falar com gente do mundo inteiro e tudo mais. E junto com os outros clientes aqui do Brasil, né? Essa agência foi vendida para uma holding company grande, que estava com uma demanda muito reprimida de digital, né? Então, todo mundo aqui no Brasil não se interessava muito por isso. A gente sim, então a gente acabou pegando muitas das contas que já eram de alinhamentos dessa holding company, tanto no Brasil como na América Latina. Então, ajudei também a receber essas contas, aprender a trabalhar com essas contas. Também foi um período muito, muito rico. Viajar para fora, entender como é que a própria agência funcionava também. Até que encerrou meu ciclo lá e eu fui para a agência Clique, Zobar. Daí, numa posição bem mais aterrada, né, mais específica de dados mesmo, de insights e dados. Fiquei um aninho lá, fui para o MAP BBDO, também uma passagem muito bacana, também muito focada em dados, métricas, insights, accountability e tudo mais. E saí de lá para Meta. Na Meta eu fiquei quase 7 anos. Também é uma experiência muito rica. Eu fui Legal. criar o departamento de Marketing Science para agências na América Latina. Né? Então, daí minha vida passou a ser o aeroporto, ficar amigo
da equipe dos hotéis, porque eu viajava muito o tempo inteiro. Era uma estrutura que já existia para anunciantes e já existia para agências em outros mercados, né? Mas eu criei especificamente para agências e também pessoas incríveis com quem eu trabalhei, tive lideranças ótimas. Criei essa equipe, fiquei uns 4, 5 anos só com agências e depois, num outro momento, eu assumi também uma área de clientes médios. Só que são clientes médios que são grandes em qualquer outro lugar, né? Mas ali foi uma etapa muito interessante de trabalhar bem em escala, né? Entender como é que a gente cria camadas de serviço para atender em escala, porque geralmente as equipes são muito enxutas, né? América Latina, né? Muita coisa para cobrir. Então foi uma passagem muito legal também. Saí de lá em 23, descansei um pouquinho, uma experiência que eu recomendo para todo mundo. Estudei, voltei, eu já tinha feito uma pós na GV, eu voltei e fiz uma pós em formação de conselheiras na Sampo. Legal. E foi muito bacana, recomendo para as mulheres. E no ano passado eu voltei para a agência, para uma outra estrutura também essa já era mais horizontal, já cuidava de mais áreas também, dentro da Media Brands. Fiquei um aninho lá e daí eu recebi o convite irresistível de vir aqui para a África, de também começar essa operação. Já tinha bastante coisa boa acontecendo aqui. Mas não era uma área, não tinha uma área ainda. Você Não, chegou para montar uma essa visão. área dentro da África. Exatamente, exatamente. Eu E o tenho que uma que é, equipe, assim? né? E tem outras coisas que eu tenho que fazer, sim. Traduz um pouco, porque assim, Ana, os nossos ouvintes aqui geralmente são de áreas de tecnologia ou empreendedores também desse mundo digital ou de empresas que estão querendo se transformar digitalmente. O que a sua área vai fazer dentro da África? Ela é uma área que tem algumas missões, né? Uma é de ajudar a trazer inputs para a criatividade, né? Na África, a criatividade é rainha, então a gente saber olhar para o lugar certo, garantir os insights, ouvir as pessoas, trazer um olhar novo, né? Para alimentar a criatividade. Todo mundo aqui é criativo, né? Não é só a área criativa. Também estou falando da área de planejamento. Também estou falando da área de conteúdo, área de mídia. Então, conseguir extrair essas informações é um dos pilares. Um outro pilar que eu gosto muito é o de efetividade dos esforços de marketing, né? Então, os Boa. nossos clientes, eles investem bastante dinheiro em comunicação, eles têm conversas difíceis sobre o que aconteceu com esse dinheiro, e eu quero que eles tenham boas respostas, né? Então, isso também é E é uma super vertente. complexo isso, né? É super complexo. É uma delícia, mas é super complexo, É, né? Porque não adianta eu querer e nem fazer. tudo é mensurável, né? Assim, a não ser a mídia mais, mais né, de performance, né? Onde você consegue realmente. Mesmo essa, né? Tem muita discussão sobre. Mas isso foi o último clique, mas né, às vezes começou lá atrás, quando você viu alguma coisa ali no Instagram, e depois você veio pelo Google e clicou, né? Sim, E aí, né? De quem é, de onde veio. É complexo, mas quando a gente mistura isso com branding, que é um pouco do que eu quero explorar aqui com você, fica mais complexo ainda, né? Porque o branding é algo ainda mais que envolve outras áreas, envolve não só comunicação, né? Envolve muito da experiência do cliente, em pontos de contato. Como é que é? Primeiro, assim, vamos descer um pouco nesse lado da parte de intuição, de criatividade que a gente estudou no marketing. Nós dois fizemos o marketing lá atrás e era muito disso, né? De criar, de tentar entender a demanda do cliente, né? Mas muito de inspiração. Aí a gente foi para um momento, eu fui sócio de uma empresa que você com certeza conhece, que era a Raccoon. A Raccoon sim, virou uma sim, das claro. maiores agências de marketing digital da América Latina, eu sou sócio fundador.
e a gente vendeu pro PS4 lá de Londres. Mas uma das coisas que a Raccoon tinha era aquela cabeça de engenheiro. Todo mundo da Raccoon, inclusive os dois founders lá, eram engenheiros formados em engenharia, cabeça analítica. E eu acho que o mundo foi muito para esse lugar, às vezes até pré-pandemia. E agora estão começando a achar que existe um equilíbrio, que não é só performance, que não é só a criação. Como é que a África, que é esse gigante, que tem grandes clientes, tem lidado com isso, inclusive com essa comunicação? Como é que vocês lidam com os clientes que muitas vezes vão demandar coisas de curto prazo e ao mesmo tempo depois querem, né, o longo prazo, que é mais o branding? Como é que é essa relação interna e externa, né, com os clientes? Gustavo, excelente pergunta. Eu acho que tem uma outra parte do meu título que é transformação, né? É isso. E um dos desafios que a gente tem é esse olhar de curto e longo prazo, né? E esse olhar de curto e longo prazo, ele tem que olhar para o que eu estou mudando e quais são as estruturas que eu estou criando para medir corretamente, né? Uma coisa que eu trabalhava muito nessa função de marketing science é medir direito. A gente não tem uma grande bala de prata que vai falar, olha, o seu número é 42. Né? A gente tem uma série de metodologias que vão ter recortes e olhares específicos e que pessoas responsáveis precisam conhecer e entender. Essas metodologias, algumas tomam tempo até amadurecer dentro de cada cliente. Né? Então, a discussão da performance versus marca, muitas vezes ela foi colocada em lados opostos, e não deveria, né? Porque um contribui para o outro. Concordo. Né? Você na sua experiência de performance, deve ter passado aquele momento que você bate ali num teto, que você não consegue mais gerar o lead, ou a receita, ou o que quer que você esteja querendo gerar, e ao mesmo tempo, quem está só lidando com marca tá ali tentando ver que ponteiro que tá mexendo, porque tá bom, se vai mudar no longo prazo, alguma coisa tem que mudar no curto prazo também. No curto. Né? Uhum. Senão, tem que esperar um ano até alguma coisa acontecer. Não, preciso fazer um acompanhamento. E para isso a gente tem todas essas metodologias, né? Você falou da metodologia de atribuição, que é importante na medida em que ela não seja last click, né? Na medida que a gente use a estatística. Eu não tenho formação em estatística, mas eu acho que o estatístico é o melhor amigo de quem está querendo medir resultado, né? Ou a melhor amiga. Porque a gente consegue conhecer as modelagens, né? É alguém que vai ajudar estabelecer correlações. Então, a questão da atribuição é uma delas. A questão de desenho experimental, né? Então, hoje já é muito corrente no mercado a gente falar de lift, né? Brand lift, conversion lift, geo lift. Então, as metodologias de causalidade e as modelagens, o MMM. Gente, o MMM está aí há anos. Né? Ele não é novidade. O que é novidade é hoje um MMM que usa novos modelos, que usa novas fontes de dados, que é mais fácil de executar, mas que é uma metodologia extremamente saudável para a gente acompanhar. E junto com isso, pesquisas, né? Que eventualmente a gente vai precisar fazer um olhar específico, um recorte específico, e a gente vai olhar para as pesquisas e o que a gente está vendo acontecer com as redes sociais, né, olhando com determinado rigor, para não só ficar ouvindo qualquer pessoa falar sobre qualquer coisa, mas elas também ajudam a gente a entender a temperatura do que está acontecendo. Então, dependendo de cada cliente, de cada necessidade, a gente senta junto e desenha qual que é o caminho que ele tem que traçar para ter todos esses olhares e compor, né, a visão de resultado. Que legal. Ô, Ana, eu queria explorar isso um pouquinho, porque outro dia até a gente estava entrevistando aqui o diretor de marketing da PepsiCo. Uma das coisas que a gente estava conversando ali, e eu queria muito ouvir sua opinião sobre isso, e aí até com a cabeça mais ampla de todas as suas vivências, tá? É que assim, eu não vou afirmar,
sabe? É o que eu tenho visto, assim, que eu tenho achado, mas pode ser que tenha uma outra visão. A minha sensação é que o cliente está ficando cada vez mais infiel e o custo de aquisição desse cliente está ficando cada vez mais alto. Eu tive por 5 anos o conselho de uma grande varejista de moda, terceira maior do Brasil, e uma das coisas que a gente via era isso, assim, né? Principalmente com redes sociais também, aquela compra por impulso, ela acontece muito mais e às vezes não fidelidade à marca. Ah, eu só gosto de Nike, eu só compro Adidas. Aí de repente você vê um tênis legal, diferente, ou uma loja diferente que você não comprava e você fala, poxa, vou comprar. Né? E entra lá e compra. Né? Como é que você tem visto isso para essa relação também? Assim? Porque eu entendo que, sei lá, 20 anos atrás, a gente era muito mais fiel. Né? Ah, nunca vi essa marca na televisão, não vou comprar, não conheço, nunca vi essa empresa antes. Né? Por que eu vou colocar meus dados aqui? Aí, de repente, você vê uma Temu, que é uma chinesa que de repente entra no Brasil. 3 anos atrás ninguém sabia quem eram eles. E hoje, se você olha nos aplicativos mais baixados, está nos top 5, possivelmente. Né? E ninguém conhecia, como a Shein, né? Que foi o mesmo caso e tal. Como é que você está vendo essa relação de marca e fidelidade com o outro lado também de performance e dinheiro gasto? E como é que para de pé? Porque eu lembro quando eu comecei a empreender que várias marcas de e-commerce viviam de comprar o usuário. Né? Ele meio que pagava para estar lá. O dia que ele tirava o dinheiro da performance, sumia a receita dele, porque ela estava ligada só à performance. Ele não tinha construído uma relação com o cliente, uma marca com o cliente. Como é que você está vendo esse ambiente agora? Assim, onde você tem a competição de players muito agressivos financeiramente, de curto prazo, e muitas vezes testando, inclusive, o seu brand, a fidelidade, a sua marca e tudo. Como é que esse mundo agora É, vai reagir daqui para frente? Como é que nós é, vamos ver as empresas aí nesse ambiente? sim, está mais difícil, né, ter a fidelidade desses consumidores. E por isso é cada vez mais importante a gente conhecê-los profundamente. Boa. Né? Então, a gente fala muito sobre o funil, né? Se o funil existe, se o funil não existe. A gente tem que olhar para as pessoas mesmo, né? Porque tem gente que sim vai comprar um produto porque viu um banner, clicou, nunca viu a marca, mas aquilo ficou curiosa. Então, é um funil bem achatado, né? Porque viu, já fez a consideração, já comprou. E tem gente que não, tem gente que se não conhece a marca não vai comprar, ou se não confia, precisa do endosso de alguém. Tem gente que vai ouvir um criador de conteúdo falar sobre a marca e aquela credibilidade que aquele criador passou para ela já é suficiente. Mas se tem uma coisa que a gente vê é a importância das marcas estarem sempre presentes na vida das pessoas. Né? Então, se antes eu podia me dar o luxo, né? A gente já teve casos de marcas que saíram do ar e ficaram 10 anos sem comunicar e as pessoas e ainda era top of mind, né? Das pessoas. Hoje não dá mais, porque a nossa atenção ela está sendo muito concorrida. Né? Nossa maior moeda hoje é a atenção. Então, a gente estar presente com mensagens criativas, com mensagens que façam a pessoa se envolver emocionalmente e também cognitivamente com aquela marca, fica cada vez mais importante. Agora, cada marca tem que olhar para os seus possíveis consumidores. Né? E também para as plataformas, né? Porque a inteligência artificial também nos ajuda a encontrar novos consumidores. Então, se antes a gente tinha assim, um grupo de pessoas que comprava com mais fidelidade, esse grupo de pessoas hoje ele é menor, mas ao mesmo tempo a gente precisa aumentar a quantidade de pessoas chegando às nossas marcas, seja chegando, seja lembrando, né? Então é uma presença um pouco mais constante. E daí eu acho que começa a fazer sentido
a gente pensar em planos mais de longo prazo, com flights mais longos, com recorrência maior, com uma frequência, porque senão as pessoas esquecem muito rápido. Mas sempre vai, assim, o caminho é sempre ir nos consumidores, né? Produtos de maior valor agregado geralmente têm uma consideração maior, as pessoas vão pesquisar mais, aquela compra rápida. Então, né, vai depender da pessoa olhar também para a pessoa, né, da agência, do marketing, olhar para quem ela é e quem é o próprio consumidor. Ana, e assim, a complexidade para achar esse consumidor agora ainda é maior, né? Porque eu lembro na época que eu estudava lá o Kotler e tal, a gente conseguia colocar os clusters, tipo, homem de 35 a 40 anos, pai de família, não sei o quê. Então você colocava essas pessoas em umas caixinhas e achava o canal onde, esse cara tá ali na CNN, esse cara tá lá na época, lá no João Dória, sei lá, não lembro o nome do programa dele lá. Mas, poxa, era aquele programa, ou tá no programa do Jô, né, que tinha... Você achava direitinho onde encaixar aquele público, né? Para a área de planejamento, eu lembro que eu sou muito amigo de um cara que chama Tony, que é também um cara muito conhecido nesse mundo do planejamento, que é lá de Araguari, da minha cidade, e ele estudou na SPM em São Paulo e tal, e ele falava isso, falei, cara, fazer planejamento, assim, você pega o público aqui, encaixa nos canais e pronto. Agora o problema é onde esse cara tá, né? Onde aquela pessoa, aquela mãe, né, que antes ela tinha uma vida só, pô, ela é dona de casa e tal. Não, agora ela tem várias funções, ela pode estar ter vários perfis diferentes, estar em lugares diferentes, tem comunidades diferentes, inclusive. Como é que é como é que vocês trabalham isso de achar esse público e trazer aquela pessoa que antes era, né, a gente conseguia definir aquela persona. Eu lembro que eu fiz um curso nos Estados Unidos, tinha lá as personas, né? Poxa, tinha um cara que gostava de moto, que não sei o que. Agora essas personas são muito mais complexas, né? Como é que você faz para identificar essas personas e continuar nutrindo isso para o time que vai criar, né? Porque não é mais aquela criação também que você pensava numa pessoa e falava, o cara que gosta de cerveja é esse aqui, né? Não é mais assim, sim, né? claro. Não é tão fácil, não digo que é fácil, assim, mas tão simples como era antigamente. Como é que é o trabalho hoje de fazer isso acontecer? Era o comms planning, né? Eu fiz bastante disso, eu me diverti horrores. É muito gostoso mesmo estudar as pessoas, né? Ainda existe uma camada disso, né? Hoje a gente tem muitas ferramentas. Hoje o legal é que a gente tem muito dado que vem dos próprios públicos, do comportamento deles, né? Então, ainda tem muito essa dificuldade de onde que vem, né? Porque a gente tem silos, né? A gente precisa levar em consideração que muitas vezes são silos, mas a gente consegue fazer uma pesquisa em que a gente identifica clusters com base no comportamento, seja comportamento de compra, seja comportamento de consumo de conteúdo, né? Então, tem ferramentas internas para isso. Mas também tem um outro lado muito legal que a tecnologia nos permite, que é comprar de acordo com o objetivo que eu quero e daí entender quem são as pessoas que geraram esse resultado, né? Então eu posso, a partir do momento que eu sei o que eu quero, que é a grande questão dentro do marketing, né? Então se eu quero fazer essa mensagem chegar no maior número de pessoas, né? As plataformas hoje ajudam a gente a entregar para essas pessoas e daí a gente pode ter um olhar As plataformas sempre, ajudaram obviamente. muito. Exato, sempre respeitando, né, todas as questões de privacidade, mas eu consigo ver quem que está me dando o resultado, porque eventualmente eu estou fazendo uma campanha pensando no pai, decisor financeiro. Isso aconteceu muito, eu vi muitas vezes na minha carreira. Estou fazendo ali uma persona masculina de um pai de família, decisor financeiro de um lar, e na hora que eu vou ver quem está convertendo é a mulher que não é casada,
e que têm um poder aquisitivo diferente. Então, esses aprendizados, eles também são muito legais. Então, eles se retroalimentam. Né? A gente tem que ter as nossas hipóteses, e ter boas hipóteses é muito central para quem quer, para organizações que querem aprender. Né? Então, as minhas hipóteses são esses 3, 4, 5 públicos. A partir do momento, toda a campanha tem um aprendizado, né? É um teste. A partir do momento que eu coloquei a campanha, eu preciso observar se eu estou falando com aqueles públicos, falando com qualidade, se as pessoas estão entendendo a gente, né? E daí a gente retroalimenta. Né? As boas organizações, elas passam por esse ciclo. Não é fácil de fazer acontecer, mas elas passam por esse ciclo e é muito gostoso. E muitas vezes até elas vão mudando no tempo. Né? O perfil de quem tomava a decisão de compra no lar durante a pandemia já mudou radicalmente. Não dá para usar esse mesmo aprendizado. Mas daí a gente vai lá e testa. Não, muito legal. E aí eu queria pegar nesse ponto agora do teste, né? Porque você falou duas coisas que são incríveis, assim, hipótese e teste. Muitas vezes a gente tem, primeiro, hipóteses mal feitas por causa de preconceitos. Preconceitos não, já sei como é que é. Não, eu sei o que é esse público. Poxa, eu trabalhei com cervejaria, cara, sei como é que vende cerveja e tal. E esses conceitos mudaram, né? Como você falou, na pandemia era um, agora é outro. E é uma evolução constante, assim. Como é que faz para testar mais rápido e retroalimentar o time de criação lá, que já tinham, né, e planejamento também. Pô, você vai lá, faz o planejamento da campanha, pô, vai ser assim, o público é esse, nós vamos falar com essa mensagem e tal, e de repente, no meio do caminho, você viu que mudou, né, através dos dados, através do retorno e tal. Como é que é para retornar e retroalimentar esse time e tirar esse lado do que eu sei as respostas das pessoas? Eu estou falando isso assim, dentro de empresa grande, isso acontece o tempo inteiro também. Tem um cara lá que está há 30 anos, ele fala, não, eu sei como é que faz moda. Você vai para Milão, lá vai ter alguém que vai falar que moda o ano que vem vai ser flor. E aí, de repente, vem a Shein e fala assim, não é assim que faz moda. Eu fico vendo no TikTok como é que as influencers ali naquele segmento, naquele nicho estão usando, o que elas estão usando e tal. Estou pegando isso e estou fazendo um monte de experimentação. É assim que eles fazem moda. O cara bota não sei quantas mil variações de roupa que não existem. E aí, a partir do momento, ele vê que aquela está vendendo mais e aí ele começa a produzir em larga escala, né? Até então, o resto é muito protótipo. Como é que você vê isso dentro desse ambiente criativo, mas que até então, né, assim, alguns anos atrás, ele era, pô, vamos fazer uma campanha e taca a campanha no ar e depois, no fim, você descobre se deu certo ou não, né? Como é que é isso hoje? Como é que faz campanha hoje? Como é que é esse ambiente de retroalimentar e, às vezes, pivotar, né? No nosso mundo aqui de startups, a gente pivota muito rápido. Isso acontece também no mundo da publicidade, da comunicação? Dá para virar um lado e falar, ó, mudou. Não é assim? Super. A gente tem, embora a gente esteja fazendo grandes campanhas para marcas, hoje em dia, o dia a dia de uma campanha de marca é muito similar ao dia a dia de uma operação de performance que provavelmente você viveu no seu passado, né? O que muda são algumas métricas, né? Então, eu preciso saber, se eu criei um conteúdo que eu quero passar uma mensagem, eu preciso saber se eu estou passando essa mensagem. E se eu não tiver, eu preciso mudar, né? Eu acho que a gente está num período que todo mundo tem que ser muito humilde, né? E assim, se a pessoa tem certeza, ela só ganha testando, porque daí ela vai ganhar a evidência de que ela está certa, né? Agora, o que eu acho que muda muito, principalmente, né, a gente falou lá no começo sobre quais são as metodologias, algumas precisam de tempo para implementar, para as pessoas conhecerem, saberem utilizar e tudo mais. E se antes a gente pensava muito em campanha, hoje a gente tem que pensar mais no longo prazo, né? Porque daí a gente tem que subir. Quando eu entendo um objetivo de negócio de um cliente,
eu vou pesquisar, mas como é que eu meço isso? Quais são as métricas? Quais são as metodologias ou ferramentas que vão me entregar essas métricas? Daí eu vou instalar essa infraestrutura. Né? Eu não posso ficar só com o que a plataforma me oferece, eu preciso ter eventualmente uma base de dados específica, um database específico, rituais específicos. Né? Reuniões de acompanhamento são rituais que eu preciso estabelecer, para daí sim levar, né, para quem criou a campanha, esse feedback. E isso tudo dá tanto trabalho no começo, mas depois começa a ficar ágil. E daí fica legal, porque daí as perguntas começam a aparecer, porque as pessoas percebem o valor do teste. Né? Eu vejo que assim, tem sempre um momento muito chave da gente levantar as hipóteses, que geralmente é tarde demais, mas é a hora de fazer o planejamento anual, que começam a surgir perguntas. Né? Putz, mas isso aqui era melhor eu colocar mais dinheiro na marca ou no produto? É melhor eu falar da feature? Ou é melhor eu trazer a celebridade para trazer o endosso? Quando essas perguntas acontecem, é importante ter alguém na sala para anotar e falar: isso aqui vai virar nossa agenda de aprendizado. Talvez eu não tenha todas as respostas agora. E daí entender em que momentos, de que campanhas que a gente precisa fazer essa agenda de aprendizado acontecer. Isso é uma nova disciplina, por isso que o transformação vem junto com o data. Porque geralmente as pessoas reclamam que não tem o dado, ou que o dado não é o dado que ela quer, mas elas não olham para o movimento de transformação que tem que acontecer dentro da companhia para que aquilo seja utilizado. E daí fica muito legal, e eu passei por esse processo algumas vezes, quando as pessoas começam a se interessar em aprender. Porque toda resposta gera o quê? Uma nova pergunta, né? É isso. Só que daí a gente começa a ter organizações que aprendem. E aí fica muito legal. Elas vão aprender sobre o seu efeito de marketing e também sobre o próprio funcionamento. Né? Sobre quem são as pessoas que a gente precisa ter, quais são as disciplinas que a gente precisa conhecer, quais são as ferramentas que a gente precisa ter, né? As bases de dados, enfim. E daí a gente vai vendo a operação amadurecer. Não dá mais para a gente começar do zero toda a campanha. Né? Só que isso precisa ser construído, e muitas vezes isso precisa ser construído, muitas vezes não, todas as vezes, junto com o cliente e É específico para isso que cada cliente, porque cada cliente tem um desafio. e é isso que eu ia te perguntar, Ana. Como é que é essa relação com o cliente? Porque você está trazendo algo que é super atual e eu acho que a Meta deve ter te ensinado muito isso, porque é a cabeça também do Zuckerberg, né? De experimentar, testar, que tinha aquela frase conhecida que era mova-se rápido e quebre tudo, depois arruma, né? Isso é muito difícil nas empresas, né? Inclusive esse lado da humildade de muitas vezes falar para o cliente assim, eu não sei a resposta. Porque às vezes o cliente quer a resposta. Ele fala, não, eu quero que você me fale o que é, para onde eu vou. E aí você fala, não sei. Né? Às vezes é complicado. Assim. Como é que é essa relação com o cliente para que ele entenda que a gente não tem a resposta pronta o tempo inteiro, né? E eu não estou falando da África, não, estou falando de ninguém. Ainda mais nesse ambiente onde as coisas mudam completamente rapidamente. Como é que a gente chega e fala, eu sei qual que é o caminho? Eu sei Olha, algumas hipóteses, eu posso ter algumas hipóteses. Mas como é que fica essa conversa com o cliente para que o cliente entenda isso também, assim, poxa, cara, a África é uma agência gigante que está há anos aí no mercado, mas ela não tem todas as respostas o tempo inteiro. Né? Isso existe assim, ou geralmente vocês têm que trazer alguma resposta e no meio do caminho ir conversando com o cliente para ensinar, para mostrar que podem ter caminhos diferentes do que vocês pensaram? uma surpresa muito agradável que eu tive aqui na África é entender que a gente trabalha em simbiose com o cliente. A gente não é fornecedor, né? A gente trabalha, é meio em carne mesmo, né? Então, a gente está muito junto. E eu acho que essa transparência, ela é muito característica de quem quer crescer junto. Né? Se o meu cliente não crescer, eu vou ter um problema. Então, o mínimo que eu posso fazer
ter essa transparência quando eu não tenho a resposta, mas dar o caminho para que a gente consiga. Né? Então, muitas vezes, eu falei de modelagem. Modelagem é um caminho muito estabelecido dentro do marketing, é muito mais comum fora do Brasil do que dentro, embora a gente já tenha clientes maduros fazendo isso. Quando o cliente me pede o ROI, eu falo, para te entregar o ROI, eu preciso fazer uma modelagem. Eu não vou te dar um ROI sem ter passado pelo processo, né? Agora, para a gente fazer essa modelagem, esse é o primeiro caminho, esse é o primeiro passo, depois tem aquele, depois tem aquilo. Vamos fazer isso juntos, né? Para a gente chegar nessas respostas. Não posso mentir uma informação, falar que eu tenho uma informação que eu não tenho. Não estaria sendo a parceira que eles esperam que eu seja, né? Então, eu acho que o caminho é esse, um caminho de transparência e de construção, né, de amadurecimento. Que legal, Ana. E assim, eu acho que um ponto, né, esse lado de ter humildade, ele demanda, né, do cliente e da própria agência também, ele demanda uma mentalidade diferente, né? Deixa eu te contar uma história legal, assim. Uma vez eu fui fazer mentoria, eu consegui 1 hora de mentoria com o Satya Nadella, que é o presidente mundial da Microsoft. Fiquei 1 hora lá em Redmond com ele e tal, e foi super legal. Durante 45 minutos, só ele me fez perguntas. E eu tava aqui com um monte de pergunta para fazer para ele. Até uma hora que eu falei, Satya, eu paguei caro para estar aqui, né? Viagem e tal. Precisava perguntar um monte de coisa para você, me dá uma oportunidade aí de perguntar. Ele, desculpa, sabe e tal. E aí a pergunta que eu fiz é como é que você sai de um país pobre na Índia, né? E ele numa vida pobre lá, para virar o CEO da maior empresa de software do mundo. E o que ele responde foi exatamente o que você falou. Eu tenho a mentalidade de aprender sempre. Sempre fui assim, curioso. Queria, o tempo inteiro, eu quero aprender. Eu nunca acho que eu sei a resposta. E ele fala lá do livro, né, do Mindset, que a autora é amiga dele. Você tem a mentalidade fixa, que é o que eu aprendi até aqui. Pô, eu sou a Ana, zerei o jogo, tô aqui, já sei tudo. Ou você tem a aprendizado, a mentalidade de crescimento, de growth, que eu tô o tempo inteiro aprendendo e você já mostrou que a sua cabeça é muito assim. Mas a cabeça de muita gente não é. Às vezes o cara é diretor de uma empresa há muitos anos e ele fala, eu sei essa resposta. É para fazer assim. E uma coisa que eu vejo, estou no conselho de 5 empresas muito grandes, todas, né, faturam mais de 10 bilhões, algumas abertas em bolsa, outras empresas familiares, mas todas empresas muito grandes. E essas, em alguns momentos eu vejo um pouco disso, assim. Falo, eu tenho a resposta. A gente precisa testar isso, não, já sei. E eu imagino que com clientes, vocês tenham clientes também que têm essa cabeça aberta, cabeça de crescimento, cabeça de vamos aprender juntos, e outros que não, África, faz aí o que eu estou mandando, porque é assim. Né? E aí eu queria entrar num ponto, sem que a gente precise ir a fundo, porque é caso a caso mesmo, mas assim, como fazer boas perguntas e como fazer bons testes, sabe, Ana? Eu acho que na sua experiência de vida, você deve ter aprendido muito sobre isso, assim, né? Sobre que você trouxe aqui, de hipóteses. Por quê? Porque às vezes as hipóteses são ruins, né? Às vezes a gente, como eu já vi em algumas empresas que eu já estive, a gente faz teste A, mas não faz teste AB. Assim, a gente lança uma versão do app. Pô, mas uma versão, você não sabe qual é o B, né? Para falar que essa é melhor. E isso é muito comum. A gente faz um teste. E aí, pô, mas qual que é o outro teste? Né? Para eu comparar e ver se isso faz sentido ou não. Quando a gente vai para algumas empresas, tipo iFood, Nubank, né? Tem vários, com certeza vários clientes de vocês também. Essa mentalidade de experimentação, né, ela já faz parte do dia a dia. Mas outras não. Então conta pra gente assim, Ana.
que são os seus aprendizados desses testes? Assim, o que é que a gente deveria, nós como empresários, nós como diretores, nós como empreendedores, o que a gente deveria trazer para o nosso dia a dia para aprender a fazer bons testes, aprender a ter boas hipóteses, sem tanto viés, sem tanto preconceito, como geralmente na nossa cabeça a gente costuma ter, né? A gente costuma ter já a resposta rápida, aquele negócio de, pô, não, isso aqui eu já sei a resposta. Como é que a gente tira isso? Como é que a gente vai para esse lugar, que é o lugar que você está falando muito de experimentação, de teste de hipóteses que funcionam de verdade, que são verdadeiros, né? Gustavo, eu acho que a estratégia entra aí. Porque uma boa estratégia, ela faz renúncias. Né? Ninguém consegue fazer tudo. Né? Então, a partir do momento que eu preciso resolver um problema de negócio, eu tenho recursos limitados para resolver esse problema de negócio. Eu tenho riscos inerentes à minha atuação. Né? Riscos de recurso, risco de reputação, eu tenho risco de dar errado, eu tenho risco de, se eu não atingo essa meta, o que vai acontecer com a minha empresa. A partir do momento que a gente sai daí, as hipóteses começam a ficar mais claras, porque eu preciso entender que renúncias que doem menos. Né? E que riscos que eu quero ou não assumir. Quando a gente parte disso, o caminho ele fica muito mais fácil, porque daí a gente para de perder tempo com perguntas que não vão resolver esse problema das renúncias. Né? Agora, tem uma questão cultural. Né? Eu, felizmente, todas as conversas que eu tive com clientes aqui, a conversa foi boa nesse sentido de vamos aprender e vamos continuar aprendendo, né? Vamos estabelecer as estruturas para seguir, né, amadurecendo. Mas às vezes acontece de alguém ter uma hipótese ruim, né, que eu olho e falo, eu já testei isso aqui, não deu certo. Só que daí eu também tenho que ter a humildade de falar, isso. E se eu que tenho que aprender aqui? O único compromisso que ele não pode ser deixado de lado, e é geralmente o mais difícil, é de garantir que os testes estejam sendo bem feitos. E daí eu não vou entrar no lado técnico, mas a minha recomendação é garantam que vocês tenham pessoas técnicas que façam bons testes, né? Porque às vezes o que acontece é que as pessoas fazem testes ruins, chegam a conclusões errôneas, não replicáveis, né? Porque um bom teste, ele tem uma chance de acontecer de novo, né? A hipótese bem-sucedida tem chance de acontecer de novo, e é aí que a gente constrói. Então, garanto que vocês têm a pessoa correta que vai indicar se o teste está sendo bem feito. Eu vi muito teste mal feito levar a conclusões erradas. E daí é pior, né? Porque daí a pessoa chega com fake news na mão. Isso. Né? Não, e depois, né, Ana, quando você, às vezes, quando você chega numa conclusão errada por um teste errado, na sua cabeça, ou né, na cabeça daquelas pessoas que estavam envolvidas naquilo ali, fica um negócio meio, isso aqui não funciona, né? Ah, não, Exato. Isso aqui no nosso mercado não dá certo, não, a gente já testou. Né? E o teste foi ruim, e aí depois dali você contaminou todo mundo para parecer que não, nunca mais a gente vai mexer com isso, porque não funciona. Sim. Por isso que cultura é uma coisa importante. Né? Essa coisa que você falou de ter a questão do aprendizado, ela é muito cultural. Né? Eu preciso saber que eu posso falhar na coisa certa, né? Mas eu posso falhar, que eu vou aprender e depois desse aprendizado eu vou fazer melhor. Então, essa questão do mindset que você estava falando. Né? Eu preciso ter um mindset de que eu vou aprender com isso, que eu vou fazer direito, e mesmo que seja dolorido e tudo mais. Porque daí você vai ter estratégias vencedoras. Então, essa pessoa que está nesse lugar de dono da razão, a vida vai dizer para ele se ele é dono da razão ou não. Né? A gente já viu, eu tenho certeza que você já viu isso acontecer. Né? Com pessoas que morreram abraçadas nas suas verdades. Né? Nossa, isso é muito legal que você está falando. Porque, assim,
muda tudo, né? A partir do momento que a gente começa a pensar assim, e que a cultura da empresa começa a trazer isso, né? Vamos lá, vamos testar. Pô, não sei, né? Pô, não quer dizer que eu, que sou chefe, que sou diretor, que sou CEO, sei todas as respostas, e tá tudo bem. E se eu estiver falando alguma coisa que não tá certo, tá tudo bem você trazer outra versão também, né? Uhum. Outra hipótese. E se esse caminho aqui também for legal, né? Também a gente puder experimentar. Porque tem gente que já Exato. mata aí, né? Fala assim, não vai experimentar nada, é isso, a resposta tá aí. Aí é uma mentalidade mais fadada a não dar tão certo, né? Assim, quando você, É. não, a resposta tá aqui, esse é o caminho, não vamos olhar outros caminhos, não vamos experimentar nada diferente. A variável que está sendo esquecida aí é a do risco. Né? Se a pessoa vai só com o app A, ela não está olhando para o risco de que ela está colocando todas as fichas numa hipótese só. Né? Porque todo mundo pensa, nossa, mas eu vou ter que fazer outra versão, eu vou ter que pagar por 2 desenvolvimentos, eu vou ter que implementar a mensuração 2 vezes. Mas talvez isso seja mais barato do que falhar e não saber por quê. E não ter nem uma pergunta nova, né? Então, se a pessoa anda, e isso é uma coisa muito importante, né? A gente tem que andar pensando nisso, porque é isso que vai justificar esse investimento. Cara, quanto custa colocar todo o meu investimento numa hipótese só? Né? E daí começa a ficar mais legal. Você falou, não, peraí. Talvez não precise ser o app completo, eu posso ter aqui uma versão, eu posso testar features, eu posso testar, enfim, a jornada, o UX, né, a hipótese de UX, dá para fazer coisas menores, né? Eu acho que também não adianta a gente falar ou é o teste gigante, fenomenal, ou não tem nada. Também cabe à pessoa que está do lado ajudar a viabilizar as coisas, né? Também tem essa responsabilidade. E hoje, quando vocês trazem essas hipóteses e caminhos, vocês vão já para essa linha do vamos testar pequeno, falhar rápido? Já é parte do processo de vocês, do método de vocês? Porque assim, eu imagino que para esse tipo de conversa, para um cliente menor, ok. Mas quando você vai falar com um cliente grandão, né, às vezes ele quer já resultados maiores ou ele quer experimentações maiores, porque, putz, cara, eu preciso ter mais clientes impactados nisso aqui, né? Eu não posso começar pequeno. O método de vocês já é em cima disso, assim, geralmente vamos começar num perfil aqui, num público menor, a gente experimenta, vai ampliando. Como é que vocês fazem isso? Depende do momento que a gente está. Né? A gente já fez grandes testes em grandes campanhas. E a gente aprendeu e redirecionou e deu certo. Né? O principal também é fazer isso retroalimentar o resto. Né? Então, sim, já fizemos coisas grandes também. O risco é maior. Né? Muito bom. Essa É, ideia do risco é muito boa que você está trazendo. Ô, Ana, para a gente fechar esse bate-papo que tá muito massa, assim, eu aprendi pra caramba com você e tenho certeza que quem está nos ouvindo também. A gente sempre pede para nossa convidada para que tire o chapéu da empresa. Sei que você chegou há pouco tempo, já tem que tirar. Mas para que você tenha total liberdade de falar o que você quiser, sem que a África fique, né, seja responsabilizada pelo que você está falando, para que a gente possa pensar falar sobre o futuro, né? Sobre, poxa, como é que é a sua visão do futuro? Né? E aí eu queria trazer um pouco do que você acha, você, Ana, sem ter nenhum compromisso com, com a empresa, o que você acha que vai ser o futuro da comunicação ou o futuro do marketing? E aí eu tô falando assim, 10, 20 anos, tá? Para que realmente você não tenha nenhum compromisso com
com a realidade atual aqui. Na verdade, a gente quer entender um pouco, quando a gente faz essa pergunta, sobre o seu jeito de pensar. Assim. Não quer dizer que isso vai acontecer. Então, assim, pô, será que o marketing no futuro, uma agência no futuro, ela vai ser completamente guiada por IA, por dados? O lado intuitivo vai ser cada vez menos relevante nesse lugar que a gente está falando? Ou não? Realmente, assim, o lado ainda da intuição das pessoas, ele ainda vai ter muito valor. Conta um pouco aí da sua ideia de 10 anos para frente. Assim. Pô, vou Olha, chegar, eu com uma empresa, vou te trazer aqui uma hipótese, vou te trazer um problema, e aí vai ter um monte de IA dentro da empresa que vai, vai trazer várias hipóteses de solução e vai experimentar vários desses caminhos. A gente vai botar numa computação quântica lá que vai achar cenários completamente diferentes ou não. Como é que você acha que vai ser esse mundo? Gustavo, faz muito tempo, quem trabalha comigo vai dar risada, mas faz muito tempo que eu falo que eu gosto de gente fazendo trabalho de gente e máquina fazendo trabalho de máquina. Né? As máquinas estão aí, elas já estão ajudando a gente a parar de fazer trabalho de máquina, né? Porque tinha muita coisa que a gente fazia ali, manual, planilha e até analisar um dashboard, né? Toda vez que eu crio um dashboard, eu estou criando o quê? A garantia de que no futuro alguém precisa olhar para esse dashboard. Né? Então eu já estou alocando o tempo futuro de alguém para fazer essa análise, ao invés de falar o que, que eu quero resolver. Ah, eu quero resolver isso. Máquina, eu quero resolver isso, me ajuda a ver se eu estou resolvendo isso ou não. Agora, o trabalho de gente, eu não vejo ele desaparecendo. A criatividade, saber emocionar uma pessoa, a gente já sabe, né, que as campanhas criativas são as que dão mais resultado de negócio. Né? Tem um monte de pesquisa disso, se for o caso, depois eu mando. E criatividade passa por emocionar, passa por mover. Que máquina que vai fazer isso por nós? Né? Eu adoro música. Eu gosto de ouvir jazz. Quantos softwares já existem há quantos anos que emulam um solo de um John Coltrane e que a gente não perde um segundo ouvindo, porque eu quero ouvir o John Coltrane mesmo sabendo que talvez ele não vai errar, mas alguns erram, né? É, faz anos que essa tecnologia existe, a gente não deixou de ver a beleza de um bom músico tocando um bom instrumento. E eu acho que a gente vai por esse caminho, que as máquinas vão ajudar a gente cada vez mais a fazer um trabalho que a gente muitas vezes nem gosta de fazer, né? Vão ajudar a gente a gerar hipóteses, vão gerar, não tenho dúvida de que ela vai estar junto. Mas quem vai decidir se aquilo emociona, se aquilo não emociona, vai ser uma pessoa. Né? E talvez seja uma pessoa com mais tempo, com mais liberdade, porque todo o trabalho que ela não gosta de fazer já está sendo feito por uma máquina. Então, eu acho que a criatividade, a diferenciação de saber olhar para a coisa certa, de fazer as escolhas corretas, as renúncias corretas, isso vai ser essencialmente humano. Né? Daqui 5, 10 e daqui 20. E numa escala desproporcional, né? Porque eu acho que também a tecnologia ajuda a gente muito com escala. Eu acho que vai por aí. Você tem usado, Ana, AI no seu dia a dia para muitas coisas? Assim, eu tô cheio de tela de AI, assim, eu uso para um monte de coisas. E eu concordo muito com o que você falou, assim, né? Uso para fazer coisas que, poxa, às vezes ali, né? Aquela pesquisa que, poxa, você tinha que entrar naquele monte de site, você vai lá, pede para ela, já começa a conversar, acha, pega um monte de informações, mas aí vem a sua parte, né? De usar. Como é que é no seu dia a dia, assim? Você tem usado? Você resolve Eu, te, várias coisas já com IA? E aí eu foca tenho nas suas usado. coisas onde você realmente vai trazer conhecimento. Eu tenho usado. Eu gosto de usar, eu gosto também de testar, né? É, eu tenho usado muito consistentemente para coisas muito triviais, resumo de reunião, encontra essa informação, e tenho usado muito para troca. Né? Eu quero ideias sobre tal coisa, ou estrutura, às vezes
eu preciso fazer uma apresentação sobre isso que fala, tipo, eu coloco ali, ela me ajuda a estruturar. Geralmente eu mudo 30, 40% do que aparece, então acho que essa questão de validar também é importante. Mas hoje virou um companheiro, né? Virou as AIs são como se fossem colegas de trabalho. Não confundir com amigos, porque tem gente usando AI como amigo, e daí eu acho que também é um caminho ruim. Verdade, Mas hein? eu acho que viraram colegas de trabalho Como importantes. terapeuta, né? Tava vendo que acho Gente, que o maior uso hoje do chat GPT é terapia. e olha o risco, né? Olha o risco que isso implica, porque quando você está com um terapeuta, tem alguém te olhando, né? Tem alguém cuidando de você, né? Não é só você falar. Então, a gente E eu, precisa também, mais uma vez, a questão do risco. não, concordo muito, assim. E uma coisa que eu peço, inclusive, quando eu for conversar com os agentes aqui, né, de IA que eu tenho, não seja puxa-saco, não me fale que tá tudo legal, quero saber real, porque isso é uma das coisas também que eu vejo meu pai, assim, meu pai é médico e tal, e ele usa IA para. Eu até configurei uns agentes de IA para ele, e ele, um dos hobbies dele é viagem e fazer vídeos de viagem. E são uns vídeos super legais. Ele tem um canal no YouTube onde ele viaja o mundo inteiro e edita os vídeos e tal. E ele fica assim: nossa, filho, eu vou falar com a IA, ela fala: nossa, João, muito legal o que você está fazendo. Nossa, incrível. Eu falei: pai, para. Ele falou: não, isso eu não quero parar, não. Eu quero que ela continue assim, que é bom para mim, é bom para o meu ego. Nossa, seu canal é muito legal, o que você faz é muito legal. Então. E uma das coisas que eu acho que as pessoas gostam muito de usar a IA, como o ChatGPT, por exemplo, é porque ela enche a nossa bola, né? Nossa, que ideia brilhante. Que legal. Só que, por exemplo, por causa da publicidade, se você tem um redator que tudo que ele fala para IA, ela volta para ele falando que é a ideia mais brilhante que já teve no mundo, a chance daquilo ali, né, da redação que ele for fazer não ser a melhor é muito grande, né? Porque não é verdadeiro, né? Muitas vezes. O que você acha? Assim? Você acha que pessoas, por exemplo, dentro da área da publicidade, podem se enganar com aquilo ali? Como é que a gente tem que guiar? Né? Como é que vocês acham que a gente tem que guiar? Como é que você acha, Ana? A gente tem que guiar a Eu IA? acho que tem uma frase muito verdadeira que errar é humano, mas para fazer uma grande besteira você precisa de um computador, né? A Muito AI bom. ela está calibrada com psicologia comportamental, né? Então isso já é baseado no que os humanos aprenderam sobre pessoas, né? O que eu acho importante nessa hora é calibrar corretamente para aquilo que a gente quer, né? Então eu posso simular um público, né? Se eu alimento a AI com informação sobre aquele público, eu posso simular um público e fazer um teste de uma criatividade em cima daquela simulação, do mesmo jeito que eu faria Legal, dentro hein? dentro de um grupo, né? Aqueles grupos que a gente faz com espelho, às vezes até online. Eu Grupo posso criar focal que a gente fazia antigamente. um focus group. Dá para fazer um focus group sintético, vamos dizer assim, né? É uma Legal, das verdade, possibilidades hein? do AI. Exatamente. Só que daí eu preciso colocar as pessoas corretas, né? Com a vantagem de ser muito mais rápido, né? As pessoas não, os perfis, né? Eu preciso calibrar o modelo corretamente. Mas sim, dá para a gente fazer. Se eu entendi, né, naquele ciclo que a gente falou de conhecer o consumidor, quais são os drivers, quais são os motivadores desse consumidor, eu posso sim fazer um teste. Só que não vai ser com base no que o meu amigo chat ou a minha amiga chat acha da minha campanha, sim, com base naquela referência. Verdade, hein? Muito legal o que você está trazendo, Ana. Porque aí a gente tem que ser verdadeiro, inclusive montando um público real, porque senão tudo que você colocar lá, nossa, legal, maravilhoso, adorei, poxa, esse produto é incrível, e você não vai ter os insights que são necessários, né, para criar uma campanha de sucesso. Ana Exato. Sester, muito legal o bate-papo.
Você foi Adorei. incrível, assim, você trouxe insights sensacionais. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui hoje vai sair diferente dessa conversa para qualquer negócio, porque independente se trabalha no mercado da publicidade ou não, tem vários insights aqui que são poderosos para negócio, para mentalidade, para jeito de pensar, para cultura, que você falou muito, né? Dessa cultura corporativa, que às vezes está cheia de coisas, de preconceitos ali que não são legais para a gente conseguir pensar em futuros possíveis, em cenários possíveis, em produtos possíveis, em comunicação para o seu cliente. Eu acho que você trouxe vários insights para mim, por exemplo. Aqui eu estou cheio de papeizinhos aqui que são insights aqui do que você falou e que me fazem pensar sobre essa mentalidade mesmo, sobre estratégia, sobre tirar esses preconceitos na hora de fazer os testes, as hipóteses, que são importantíssimas para a gente conseguir fazer isso de um jeito positivo. E é muito o que vocês têm feito aí na África, muito o que você tem feito da sua história. E eu fiquei impressionado com a sua mentalidade, com o seu jeito de pensar. Então eu queria, Ana, te agradecer muito por ter compartilhado no modelo aqui que a gente fala que é legal, que é Open Kimono, né? Que você abre o kimono aqui, fala real, fala o que dá certo e o que não dá. Eu achei que trouxe insights que são extremamente positivos aqui para quem está ouvindo. E para mim foi muito legal. Então, queria te agradecer, viu, Ana? Eu que agradeço. Muito obrigada, foi muito divertido e parabéns pelo seu trabalho, eu adoro ele. Ah, que legal. Obrigado. Foi muito legal. E se você que está nos ouvindo aqui hoje, se você tem insights dessa conversa, se você gostou desse bate-papo, passa para frente. Compartilhe com outras pessoas, compartilhe com seus amigos. Tenho certeza que muita coisa que foi dita aqui pode impactar positivamente a vida de outras pessoas. Obrigado, pessoal. Um abraço e até a próxima.